Amém. Graça e paz a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. É sempre um prazer poder estar aqui ministrando. E se você tiver uma Bíblia, abra em Lucas, capítulo de número 14. Verso de número 28. Lucas 14, 28. Qual de vocês, na minha tradução, se quiser construir uma torre, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. É o que nós te pedimos, por tua graça e misericórdia. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Isso. Todos sabemos que o contexto desse momento, Jesus está falando sobre discipulado. Jesus está falando para as pessoas que desejam caminhar com Ele, desejam ser seus discípulos. Jesus, ele não está ocultando as dificuldades. Então ele diz àqueles que querem caminhar com Ele: eu acho melhor vocês fazerem o cálculo de onde estão entrando, de que decisão estão tomando. Seria muito legal vocês observarem primeiro antes de dizer sim a caminhar comigo, para que não haja no meio do percurso uma interrupção, para que você não pare no meio do caminho. Então ele usa essa parábola dizendo: qual homem ou qual de vocês que, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular e ver se tem como levar a construção até o fim? É lógico que essa palavra é uma palavra que cabe muito bem na mente das pessoas sensatas, das pessoas que são capazes de fazer planejamento. Ok? Tem gente que não observa nada, começa a fazer, entra numa situação sem, com a mínima pretensão se vai conseguir chegar ao final ou não. Hoje eu quero pegar esse texto e dar a ele a conotação de família e dizer para as pessoas: antes de entrar, senta e calcula para ver se tem como entrar num casamento, se tem como conviver com a sogra, se tem como criar filho, se tem como pagar todas as demandas, se tem como viver com ciumento, se tem como viver com a pessoa lerda. Você está entendendo? Sim. Nós vamos trabalhar um pouco essa questão hoje, que as pessoas não fazem uma base de cálculo antes de entrar. E o pior, às vezes entra num novo relacionamento sem corrigir o comportamento que destruiu o anterior. Eu estou cansado de ver isso. As pessoas saem de um relacionamento e no meio daquela carência, daquela turbulência, o que ela faz? Logo ela já está entrando em outro relacionamento, sem sequer aparar as arestas da motivação pela qual o anterior foi destruído. Se você pensa que um relacionamento é destruído por um erro apenas de uma pessoa, você está muito equivocado. Sempre os dois têm culpa, às vezes um mais do que o outro. Mas hoje as pessoas fazem o quê? Elas não veem quanto custa e entra sem calcular. Então nós vamos conversar hoje
sobre essa coisa de construir uma família. E é tão legal porque em outra história de Jesus, ele conta uma parábola muito interessante. Ele diz que, certo, haviam 10 virgens e 5 eram loucas. Estava esperando quem? Estava esperando quem, essas 10 mulheres? O noivo. E o noivo tem uma característica muito legal que nós também vamos aplicar aqui hoje. O noivo só pegava a mulher de lâmpada acesa. Por que o noivo não pegava a mulher de lâmpada apagada? Você pegaria? Se eu falasse ali, ó, tem 10 mulheres dentro daquele quarto escuro, vai lá e pega uma para você. Você ia falar, vou nada. Arruma uma luz. Se eu falasse, tem 10 homens lá, vai lá e pega um para você. A senhora ia? Lógico que não. Está lá dentro? Manda sair de um a um para eu ver. Mas lá dentro, hoje, o que as pessoas fazem? Se unem e se casam no escuro. Não vê quanto custa. Não examina nada. E depois vem com uma frase muito legal. Errei, pastor. E agora? Agora vai o endereço na rede social. #chupa essa manga. Eu falei isso aqui num culto de segunda-feira, né? E dificilmente tem oportunidade de vir aqui ao domingo. Então preciso falar isso para a igreja. Existem algumas máximas na vida de um ser humano. E a primeira delas, e não vou falar nem como religioso, como pastor, é onde eu vou passar a minha eternidade. Não tem nada mais importante do que isso. Para onde eu vou depois daqui? Pastor, eu acredito que morreu, acabou. Tu tem certeza? Não, né? Então eu vou te dar uma ajuda sem falar de religião. Vai com Jesus. Vai com ele, por quê? Se depois daqui morreu, acabou, acabou. Acabou. Agora, se morreu, tem inferno, tu está com ele. Porque se tiver o inferno, e olha que tem, pelo menos eu acredito. E você chegar lá e falar, caraca, não é que tinha... Caramba, eu pensei que era brincadeira, alegoria. O Satanás existe, gente. E agora? E agora? Caramba. Agora você vai lá com o chifrudo. Se você estiver com Jesus e tiver inferno, você está com quem? E se você estiver com Jesus e não tiver inferno? E viveu bem aqui, porque ele nos ensina a viver muito bem. Estou falando de religião não, ok? De igreja. Estou falando de morreu. Ó, senão quando você chegar lá, você vai lembrar disso aqui. E o pastor falou. E eu não acreditei. Pois é. Para entrar no inferno não precisa de fé. Você pode chegar lá e falar, Satanás, eu nem acreditava em você. Ele vai falar, é aqui mesmo. Fé é uma exigência só da concorrência, ok? Aqui entra sem fé mesmo. Isso. Ok? Então, primeira coisa. Repita assim, onde eu vou passar a minha eternidade? Segunda máxima, o que você veio fazer aqui nessa terra? Descubra o que você veio fazer e logo assim que você descobrir o que você veio fazer, você vai descobrir sua identidade. Porque a identidade está totalmente entrelaçada com a missão. É praticamente impossível descobrir quem você é se você não descobrir antes o que você veio fazer, qual é a sua missão. Descubra isso o mais rápido possível e as coisas vão ser muito mais fáceis. Você vai encontrar sentido e motivação para levar sua vida de uma forma muito mais plena e intensa. E terceira máxima, com quem você vai viver a vida aqui na terra. Onde eu vou passar minha eternidade, o que eu vim fazer aqui e com quem eu vou viver aqui. Você escolhe mãe,
Sim ou não? Escolhe não? Não, né? Você escolhe pai? Também não, né? Irmão? E tio? Sobrinho? E cônjuge? Escolhe. Escolhe. Então foi você que escolheu seu marido? Foi. Por isso que vocês não brigam. Por isso que não dá confusão. Porque a escolha foi sua. Nossa, que fantástico. Você escolheu sua sogra? Não. Ela nasceu depois que você casou? Não. Quem escolheu sua sogra foi? Quem escolheu seu cunhado? É tudo escolha? Pastor, não fala isso. Está me acusando. Não, eu só estou querendo dizer que quando o assunto é a formação da família, ou do novo núcleo familiar, a escolha é sua. Tem que parar para analisar quanto vai custar. Não pode pegar ninguém no escuro. Ela é linda. Grandes coisas. É só o tempo passar que a beleza vai assim, ó. Parece que vem uma chuva ácida. Isso. Esse dia a senhora era uma menina, olha para a senhora hoje. É ou não é? Todo em pezinhos, peitinho, tudo assim. Hoje marca tudo 6,5, os dois para baixo. É ou não é? Querido, olha para o senhor. Esse dia o senhor era um homem, menino, cabeludo, sem barriga. Olha hoje. Preste atenção naquilo que é relevante de verdade. Não entre num relacionamento sem ver quanto vai te custar. E quanto menos você examina, mais caro o relacionamento fica. Quanto menos observação você tiver, ok? Mais caro pode ficar. Então, deixa eu te dar algumas recomendações. Solteiro, nunca se case com alguém que já foi casado. Pastor, por quê? Porque é difícil. Já é difícil casar com alguém que veio limpinho. Você imagine alguém que já saiu de um divórcio ou veio de um falecimento do cônjuge. E cuidado para casar com viúvo, porque eu tenho aprendido uma coisa nessa vida. Quem morre sempre é o bom. É duro falar isso, né? Mas pode olhar, os maus vivem mais. Eu acho que o Senhor tem plano de salvação assim. Mas então você pode, quer ver? Vem dois bandidos fugindo de um assalto. Vem dois crentes saindo da igreja. Bateu de frente o carro. Quem é que morre? Os crentes. E os dois bandidos fugiram a pé. Então escute só. Ok? Se você for casar, se é solteiro, tem gente divorciado pra caramba e separado para casar com essa turma que está separada também. Aí já está meio acostumado com o rolo, fica mais fácil de equacionar. Mas se você, estou falando sério, é que o meu jeito de falar é assim mesmo. Eu sei que está aí fora, eu estou falando com você também. Tem gente aí fora? Isso, então presta atenção você aí, senão você vai se lascar também. Escute só, ok? O grande problema desse novo casamento, estou nem aqui falando se está certo ou se é errado. As pessoas sabem que eu penso sobre divórcio, mas eu não posso mudar o passado de ninguém. Então eu vou logo falando, essas pessoas trazem consigo traumas. Case-se com uma mulher que foi traída, e você é um cara fiel. Sabe o que pode acontecer? E é muito comum, transferência. A mulher, involuntariamente, sente que o homem é tudo igual. Aliás, se o homem é tudo igual, para que vocês escolhem tanto? Pega qualquer um. Escute só. Você é fiel. Ela cheira sua roupa. Mexe no seu celular. Quer ver tudo. Mão na cabeça. Costa na parede. Sim. Mas o que é isso, pastor? Eu sou fiel. Que comportamento é esse? Ele é oriundo de onde? De um relacionamento anterior de traição que deixou marcas. Então, se você nunca casou,
pegue um veículo 0 quilômetro. Não compra carro usado. Ok? Pastor, e o viúvo viveu bem? Sim. Se a pessoa for ruim, fica mais legal de você casar. Se o falecido for ruim. Porque substituir alguém que foi ruim não é tão difícil. Agora, se a pessoa for muito boa, olha direitinho. Ela não morre não. Ela continua viva. Volta e meia tem uma comparação. O falecido lavava a louça. Não esquecia a data do aniversário. Gostava da minha mãe. Fazia massagem no meu pé. Tinha que morrer. Uma pessoa com tantos atributos morre logo, miserável, né? Mas se você é marido, esposa, eu quero te ensinar uma coisa para você acabar com a vida. Igual eu procuro tratar minha mulher da melhor maneira possível. Por quê? Porque eu amo minha mulher. Porque eu quero desgraçar a vida do cara que casar com ela. Ela vai falar, ele era tão bom. Se você puder evitar, querido, vai por mim. Ok? Quer se casar com alguém que já tem filho? Não tem problema nenhum, tem que ser maduro o suficiente só para saber de uma coisa. Assim que você falou sim, os filhos da mulher tudo passou a ser seu. Pastor, eu não concordo com isso, então arruma uma mulher sem filho. Arruma um homem sem filho. Se você vai entrar num relacionamento e depois que casou, olha para a mulher e diz, eu ou os seus filhos. Você não sabia que ele estava lá antes? Os meninos apareceu depois. Então, se você não é maduro para entender que depois que você casa, ok? E se tiver filho e o outro não morreu, tem um vínculo eterno. Os filhos. Dia do aniversário deles, o pai anterior não deu R$1. E parece lá na festa. Mascando um chiclete. E falando, e aí filhão, papai chegou. De olho na sua mulher, que é ex dele. E a sua mulher tá maneira, porque você faz manutenção, ele só usava. E ele olha agora e fala pro menino dele, sua mãe tá legalzinha, hein? E o menino torcendo para a restauração do lado diz, pega pai, pega. Só estou dando informação, ok? Pastor, o que o senhor recomendaria? Divorciado, volta para a esposa. Volta para seu marido, porque não tem nada melhor. Sabe qual é o grande problema? As pessoas entram num casamento com uma expectativa surreal. Você quer ver? E o religioso é bom nisso. Pastor, não me casei ainda porque eu estou esperando a pessoa que Deus tem para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é exceção, não é regra não. Aconteceu algumas vezes. Mas eu acho que Deus, depois que fez Eva para Adão, ele falou, a história não deu certo não. E Deus falou, a partir de hoje eu não arrumo uma mulher para os outros não. Agora eu vou fazer um montão, é self-service, cada um pega a sua, na verdade. E observe, cada um pega o seu. Porque sabe que eu ando olhando? As pessoas não observam nada, se casam no escuro, não vê quanto vai custar, e depois bota a culpa em quem? Em Deus. Outra coisa, para com essa palhaçada de eu vou casar para ser feliz. Se você não é feliz, antes de casar, depois que casa, que não é mesmo. O casamento rouba um pouco da felicidade que você tem. Você tem que casar com alguém que já é feliz e você também é feliz, e você vai acabar um pouco com a felicidade dele, ele um pouco com a sua. Isso. Porque deixa eu falar uma coisa para você, quando o assunto é casamento, você não encontra a pessoa certa, você tem que aprender a amar a errada. Pastor, que dureza. Não tem pessoa certa, gente. A pessoa certa nasceu morta. Entende? Você aprende a conviver com a pessoa errada. Como? Analisando direitinho, observando. A Bíblia dá algumas instruções
E se nós entendermos e observarmos, fica muito mais barato, ok? Manter o casamento. Quanto menos você observa, quanto mais você negligencia, mais peso e mais problemas você acarreta para você. A grande verdade é essa. E hoje, onde os relacionamentos, infelizmente, estão precoces demais, hoje você tem que convencer uma menina de 11 anos que ela não tem idade para namorar. Primeiro porque hoje as meninas de 11 anos é desse tamanho, com os mamás desse tamanho. Não, na verdade, eu acho que o hormônio do frango passa para elas. Então as meninas dizem, com 11 anos, eu já sou uma mulher. Não é mulher para arrumar a casa, não é mulher para lavar roupa, não é mulher para fazer nenhuma das obrigações, mas é mulher para beijar. E a imaturidade, a grande verdade é essa. Hoje o que nós vemos são erros sendo cometidos por pessoas que não analisam nada. Então a Bíblia dá algumas coisinhas que pode te ajudar. Quer casar? Regra número 1: escolha alguém que professa a mesma fé que você. Não é garantia de sucesso isoladamente, mas ajuda bastante. A Bíblia chega a dizer isso diretamente: não vos prendais a um jugo. Sou daquela tese: católico casa com católico, protestante com protestante, espírita com espírita, macumbeiro com macumbeiro, muçulmano com muçulmano, pelo menos estão juntos. Os dois vão junto para a paróquia, um segura o terço e o outro vai rezando a Ave Maria. Os dois vão junto para a igreja, um leva a Bíblia e o outro expulsa o demônio. Os dois vão junto lá para o centro espírita, um leva a toalha branca, o outro o copo com a água. Os dois vão junto para a encruzilhada, um leva o frango, o outro corta o pescoço. Não é verdade? Isso. Vão junto para a mesquita, um bota o tapete, o outro diz Alá, Alá. Mas pelo menos eles estão juntos. Salmo 133, Deus ordena a bênção onde há união. Se eu estou falando, estou dando informações que vai além da religiosidade. Segundo, vai casar com alguém, seu corpo tem que responder positivamente a essa pessoa. Hormônio, entendeu? Se o seu corpo não diz nada, você sai fora disso. Entende? Você é crente, cheia do Espírito Santo, louvado seja o Eterno. Mas quando seu namorado chega perto de você, você... Caramba, gente, que é isso? Devia estar pensando nisso não, isso é demônio. Não, não é demônio, é hormônio, ok? É parecido, mas é diferente, ok? Se não há resposta, querido, casamento não é só desejo e afinidades, né, sexuais, mas se não há reação química, sai fora disso. E tem que ter muita, porque depois que casa, o casamento é um assassino de hormônio, não é verdade? Você que, quando eu falo hormônio, os casados pensam hormônio. Eu lembro vagamente desse assunto. E pior, quando eu vou falar isso, às vezes os mais idosos e conservadores dizem: que isso, na nossa época não falava. Tá bom, a turma mais antiga não falava, mas tinha 15, 16, 18 filhos. Eles não falavam não. Vou falar uma coisa para vocês. Eles faziam com força. Hoje a turma fala mais do que faz. Os antigos não falavam mais. Hoje a turma fala, mas não faz, só olhar para o seu marido. Não é? Escute aqui. Preste atenção. Se não houver afinidade, ele tem dinheiro, ele tem uma boa profissão, ele é isso, ele é aquilo. Querido, você não vai fazer amor com nota de 100. Tem que ter, o corpo tem que responder. Pode aceitar ajuda, não tem problema de ninguém agir como o cupido, uma amiga, sua mãe, o pastor, o sacerdote, mas a resposta final ela é sua. E terceiro, veja de qual escola essa pessoa vem. A família ela é didática, ok? Na família
as pessoas aprendem boa parte das coisas que irão definir seu comportamento futuro. Ok? Então, você tem que observar qual é a escola que essa pessoa veio, de onde ela está vindo, o que ela sabe sobre companheirismo, o que ela sabe sobre trabalho em equipe, o que ela sabe sobre fidelidade, como ela se comporta diante a contrariedade de fatos e de situações. Ela é agressiva ou é passiva? A maioria dos agressores domésticos demonstraram que eram agressores antes do casamento, mas a negligência na observação fez com que as pessoas, certo, passassem por cima, achando que depois iria melhor, e o que começou num empurrão ou numa agressão verbal, acabou se exteriorizando numa agressão física. O que ela sabe sobre deveres domésticos, sobre tarefas, que para você talvez seja importante? O que ele sabe sobre deveres domésticos? Qual é a perspectiva, depois de casado, da proximidade com a família de origem? Eu sou capaz de ser feliz se me casar com alguém estéril? Se eu não sou capaz, se isso vai me custar um preço que eu não vou conseguir pagar, então eu não me caso com alguém sem pedir um teste de esterilidade. Quero saber se a pessoa é fértil. Por quê? Porque se ela não engravidar, eu não vou pagar o preço, pois eu sempre sonhei em ser pai. Então eu vou largá-la e vou viver. Se isso é algo primordial para mim, eu tenho que ver antes. As pessoas estão brincando com essas coisas, gente. Por que o divórcio está dessa maneira? Por que essa banalização está desse jeito? A maioria dos problemas poderiam ser evitados com prevenção, observação. Não existe relacionamento sem problemas, mas existem pessoas maduras que se tornam hábeis em si mesmo e no poder e na graça de Deus, que é o idealizador do casamento, de fazer essa máquina funcionar. Mas não observa nada, ok? Não conversam sobre nada disso. E aí logo depois descobre que a realidade é muito mais dura do que imaginou. Cobra do outro coisas que ele nunca disse que faria. Exige do outro um comportamento que ele nunca teve, que a escola dele não ensinou. Se você procurar observar a família, se você der uma olhadinha, eliminar essa sua carência, essa sua pressa, sabe, essa coisa imediatista, e procurar com maior zelo e com cuidado, com certeza você vai se livrar de muitos problemas. E eu estou cansado de ver gente que entrou no primeiro, entrou no segundo, entrou no terceiro. E não é casamento não, é namoro. Namora 1, 2, 3 anos. Leva 2, 3 anos para descobrir que não é. Me perdoe, mas eu tenho que falar. Então tem algumas escolinhas que eu separei aqui. Se a família é didática, hoje está na moda a escola da mulher forte, a mulher poderosa, a mulher dinâmica, a mulher que governa. Ou seja, a família matriarcal. Estou aqui defendendo machismo nem feminismo, mas está assim de família, assim, da mulher forte, glória a Deus, tem nada contra isso. Eu costumo chamar de família das hienas. Sim, porque nelas está
o comportamento matriarcal, certo? No clã das hienas, é ela que governa. A filha da hiena é criada para governar. E o filho da hiena é só um auxiliar do marido que não faz nada. Só que ainda tem os remanescentes. Um grupo bem pequeno da família dos lobos. Os machos alfa. Uns caras que ainda sobrou. Macho. Aquele cara que não toma mel, chupa abelha. É ou não é? Macho. Isso. Ok? O macho alfa. A família patriarcal. Nessa família patriarcal, o pai é que governa. Pastor, como é que funciona o casamento dessas duas escolas? É isso que nós vamos ver. Porque qual é o problema? O problema é que os opostos se... Aí a filha da hiena costuma gostar do filho do lobo. Isso dá ruim, gente. Não tem problema, pode dar certo. Lá em casa, eu fui criado por lobos. Meu pai era lobo, meu tio era meio lobo, mas minha tia era uma hiena muito poderosa. Dominava ele. Sim, minha tia, pensa numa velha esperta. Minha tia dominava meu tio sem meu tio notar. Quantas vezes eu vi minha prima pedia meu tio para sair, meu tio falava, não vai! E minha prima ia chorando. E minha tia falava, o que foi? Não me deixe sair também, eu estou igual uma escrava, presa. Tem hora que eu quero morrer. Aí minha tia, para de chorar, que eu vou lá falar com ele. Mas ele não vai deixar. Vai. E lá ia minha tia. E eu ia, que eu era pequenininho. Ela chegava e falava assim, Domiciano. E ele falava, oi, Mineirão, fortão. Oi, a Graça quer sair. Não vai! Já falei com ela. Minha tia falava, Domiciano, eu admiro como você protege essas meninas. Olha, eu tenho orgulho de você ser o pai das meninas. Como você as protege. O zelo é algo fantástico. Mas você já foi jovem, lembra, Domiciano, quando nós éramos jovens? E eu ficava olhando para minha tia. Eu era pequeno e eu falava, essa véia é malandra, essa véia é malandra. Ela me ajudou tanto hoje, Domiciano. Deixa essa menina ir ali. Onde é? Ali, Domiciano, com as meninas que vizinha. Vai voltar a que hora? Não vai demorar, falei com ela, Domiciano, rapidinho. Eu vou deixar, hein? Aí quando minha tia saía dali, ali é que ela arrebentava. Ela saía de perto dele, ia pelo corredor da casa, um corredor grande assim, e ela falava alto para ele escutar, Graça, seu pai é um homem bom, deixou você ir. E eu pensava, otário, foi ela que deixou, você não manda nada. Ainda tem mulher desse tipo. Os homens pensam que manda. Manda nada. Só que essas mulheres utilizavam de saber do... E as mulheres de hoje querem usar a... Aí se lasca. Tenta medir força com o homem. Ele morre lutando. Dá uma volta nele, filho. Deixa ele pensar que manda. Então tem a família das hienas. Filha de hiena costuma ser hiena. A via de regra. A menina nasce para mandar. E o filho do lobo também. Os dois casam, a filha da hiena quer mandar no lobo. O lobo fala, está achando que eu sou otário do seu pai? O panaca. Ele não é panaca, ele é passivo. Um panaca com classe.
Olha só. No mundo das hienas, quem é que resolve as coisas? As mulheres. No mundo dos lobos, quem é que resolve? Não tem problema casar, gente. Eu sou filho de lobo, criado por lobo. Minha mulher é uma hiena. Pensa numa mulher forte, poderosa, dinâmica, empreendedora. E como é que vocês vivem? Território. Ela urina nos territórios dela e eu urino no meu. Eu chego lá para me meter. Isso aqui não dá para mim não, que é ela. Maduro, gente que sabe lidar. Tem área que é a área dela. Um tempo atrás a secretária lá em casa falou assim: pastor, a patroa quer me mandar embora. Eu falei: olha, e manda mesmo. E manda até eu, se eu me meter, que eu não me meto nisso aí não. É a área dela, tem coisa que é dela, tem coisa que é minha. Ela cheirou, isso aí é Cláudio, resolve com ele. De vez em quando a gente costuma, às vezes, ultrapassar a fronteira. Aí tem que fazer uma terapia de grupo para equacionar a situação. Mas é coisa de gente madura. Mas quer ver, olha só. A filha da hiena casa. Olha só. A filha do lobo casa com o filho de uma hiena. A filha do lobo viu quem resolver as coisas? Quem? E o filho da hiena viu quem resolver? Casou. Aí a dobradiça da porta soltou assim de cima. A filha do lobo fala: amor, a dobradiça da porta soltou. Eu vi, garota, está um perigo aquilo, hein? Se cair, aquilo vai machucar alguém. Ela fala: ele. Estou evitando até de passar lá. Porque na cabeça dele, quem é que tem que resolver? E na cabeça dela? Aí, normalmente as mulheres resolvem, porque elas... E elas começam a resolver, toma a frente de tudo, até que elas cansam. E aí chama o pastor: pastor, eu não tenho homem, sou eu que resolvo tudo. O gás acabou, eu que compro. O pedreiro vem fazer, eu que faço a massa. Cuidado que a senhora pode estar rindo da senhora. Eu não tenho homem. Aí eu falo: tem, filho. A senhora tem um homenzinho, filho da hiena. As pessoas não veem. Vamos pegar a escola, outra escola, a escola dos aglutinados e a escola dos dispersivos. O que é isso, pastor? Aglutinado é aquele povo que vive tudo junto. Família de aglutinado, no interior normalmente é assim: quintal grande, o pai mora no meio e os filhos tudo em volta, parece um assentamento indígena. A oca do pajé não... Ok? E eles vivem perfeitamente felizes. Família de aglutinado. Eles não avisam quando vai visitar, eles aparecem igual fantasma. Surpresa! Dispersivo, todas as vezes que vai visitar, leva algo para comer. Aglutinado só leva essa região aqui. E vazia. Já chega falando: tem alguma coisa para comer aí, menino? Estou com a fome danada. Olha só. Dispersivo é bem diferente do aglutinado. O aglutinado vai viajar por uma casa de praia, 50 pessoas, numa casa de 2 quartos. Dorme tudo junto. Sim. Vai comprar um carro, vai 10 pessoas para comprar. O dispersivo, quando você descobre que ele vai comprar um carro, ele já comprou. Dispersivo só viaja se tiver um quarto para ele, com suíte. E, se possível, uma geladeira dentro do quarto. Porque ele gosta de privacidade. É assim que funciona. É ou não é? Só que os opostos não é que o aglutinado costuma casar com o dispersivo? E no casamento você já vê que é algo fantástico. Tem 300 convidados, 20 é do dispersivo, 280 do aglutinado. Aí é muito legal. Depois que casam,
o aglutinado ou dispersivo vai visitar a família do aglutinado. Casa de aglutinado é uma mesa assim grande, muito comida e bebida, e umas 20, 30 pessoas em volta, falando ao mesmo tempo, comendo, bebendo suco, entornando. As crianças passam por baixo da mesa assim, isso, limpa o nariz na toalha, isso, a mulher vai amamentar, puxa o peito na frente dos outros, enfia o menino, e o menino. Isso é a família do aglutinado, eles são perfeitamente casa do dispersivo. A mesa só tem 4 cadeiras, em cima são 2 xícaras, um pratinho com 3 torradas, uma geleia, deixa eu dizer assim, light, um bolinho pequenininho com a água quente, 2 sachês de chá sem açúcar. Mãe do dispersivo, se aparecer na casa dele sem avisar, o dispersivo recebe assim, ó. O que foi, mãe? Aconteceu alguma coisa? O que a senhora veio fazer aqui? E a mãe vai logo explicando, vim aqui porque é uma urgência. Mãe de aglutinado. Parece. Você abre a porta, fala com ela o que se fala com a outra. O que houve, mãe? Aconteceu o que a senhora vinha aqui? A gente cria um filho, agora tem que visar. Escolinha diferente. Aí depois vem com a conversinha para mim de incompatibilidade. Que palhaçada é essa? A família estava lá antes de você casar. Tudo bem que as pessoas não se revelam tudo de uma vez. Então você tem que ser investigativo, porque ninguém mostra tudo, senão não casa. Você retém umas informações para mostrar depois. Senão assusta, você ia ficar para titia. Lendo o texto, 1000 casarão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Gente, as pessoas estão brincando com coisa séria. São escolhas, e isso são coisas praticamente universais. Se eu for criar um perfil para usar de exemplo para vocês aqui, vocês vão ver o pior, que são aquelas coisas que são suas, que podem ser besteira para o outro, mas para você é fundamental. Então descubram uma coisa: vai criar uma estrutura para construir uma família. Primeiro, escolha alguém que tenha todos os defeitos do mundo que você tolera, mas não escolha alguém que tenha um defeito que você não tolera, porque você não tolera, vai destruir. Não precisa ser alguém perfeito, precisa ser alguém que tenha um comportamento tolerável, aceitável. O homem, por exemplo, você foi criado numa família gourmet, sabe? Sua avó cozinhava lá no fogão de lenha, defumando a linguiça em cima. Aí sua mãe cozinha, sua tia cozinha, todo mundo cozinha, suas irmãs, tudo. E comer, você não come comida requentada, dá um bolo assim no seu gogó. E comer para você é impor, você tem que arrumar uma mulher que gosta de fazer comida. Aí a mulher moderna fica uma arara. Pastor, mulher do século 21 tem que cozinhar. Por quê? O homem do século 21 não come? A senhora casou com o astronauta? Ele come ração, é isso? E tem mulher que gosta de cozinhar. Quer ver? Quantas mulheres aqui gostam de cozinhar? Levante a mão. Olha aí, meu filho. Quanta mulher? Localiza uma solteira. Comilão. Pastor, como é que eu acho? É só você cantar a música assim que você acha a mulher que cozinha assim, ó. Lerê, lerê. E a Isaura aparece. É na verdade. Ô querido,
Tem alguém que vai... Se eu fosse xiita, eu diria que o Satanás está nesse tapete aqui, querendo derrubar eu. Aqui nós estamos numa igreja batista equilibrada. Sangue de Jesus tem poder, sabe lá. E o que mata velho é resfriado e tombo. Eu não estou mais em idade de cair, não. Escute aqui. Então, se você observar, o que é importante para você? Você se casaria com um cara que te bate? Então não case com o que te empurra. Porque bater é só um passo. Depois. Você se casaria com uma mulher que usa roupa assim, mostrando o produto? Sim, porque tem mulher que... Não sei para que uma mulher bota uma saia lá no pé. E vai para a igreja. E nós que é homem... Sangue de Jesus tem poder. Olha as pernas daquela dona saindo assim. Parece que tem uma banana que está sendo descascada, não é verdade? Saindo da casca. Você se casaria com uma mulher dessa? Olha antes. Ok? Veja se ele é pão duro. Veja se ele urina na tampa do vaso. Porque aquele troço... Deixa eu explicar você que é homem. Tem homem aí, só os homens que estão aí. Que tem certeza. Aí fora também, porque hoje está ruim de ver homem. O homem está igual mico-leão dourado, para ver só em cativeiro. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, e principalmente você que tem mulher em casa. Aquela tampa do vaso, aquele aro por baixo da tampa, aquilo foi feito para levantar quando nós urina. Porque respinga. Eu sei que parece que tem um inimigo naquela tampa. Que é difícil ela ficar em pé. Nós vai urinar, aí nós faz assim. Quando você abre a tampa, aí você pega a miserável da tampa e bota em pé. Aí quando a tampa, aí o cara... O homem não mija na tampa do vaso, ele só respinga, porque o primeiro jato nós não controla. Nós mira, mas ele... E nós é miroia, é ou não é? Depois, não, é sério, depois que vai... Você quer ver? Homem aqui, quanto de nós já entramos num banheiro público e lá no mictório, assim, naquele grandão, tinha um gigrete ou um papel e eu saí assim, levando ele. Você casou com um eterno menino. Seu marido já tem 40 anos e ainda brinca com xixi. Não é verdade? Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa história de divórcio, isso é palhaçada. Você não casou com a pessoa errada. Você está tomando atitude errada com a pessoa certa. Estou cansado de ver essas coisas. As pessoas se posicionando de forma equivocada. Temos as nossas maneiras? Temos. Então, meu filho, já vi mulher querer separar por causa desse troço do xixi. Não, não. Então, você levanta esse troço. Não quer levantar? Então senta, miserável. Ah, mas eu acerto. Você pode até acertar, mas no finalmente, respinga. Quando termina, como é que é o processo? A não ser que você foi educadérrimo. Pega o papel higiênico. Oh, pelo amor de Deus. Gente, coloque uma coisa na sua cabeça. O problema é comportamental. É só isso. Eu podia ficar falando para vocês a noite toda sobre esse assunto. Sobre postura, posicionamento. Sabe? Mas nós precisamos. Eu preciso de pelo menos mais 15 minutinhos. Tá? Porque está em cima da hora ali. Escute aqui, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre uma das coisas que pode ajudar muito. Comunicação. Repita comigo assim, é conversando que a gente se desentende. Pensa num troço difícil, é falar com um parente. Quanto mais perto ele for, mais difícil é. Primeiro você tem que conhecer linguagem.
Por exemplo, linguagem de adolescente. Quem tem filho adolescente aqui? Levanta a mão. Isso, presta atenção. Se você diz para ele, desliga essa televisão, ele diz o quê? Quando ele vai desligar? Depois. Vai jogar o lixo fora. Vai dormir. Tudo é na linguagem do adolescente. E qual é o significado da palavra depois na linguagem do adolescente? Nunca. Ele nunca limpa, ele nunca vai, ele nunca dói, ele nunca. Então você tem que usar com ele a linguagem dele, com a medida que ele te mede, você mede. Posso ir? Depois. Vai comprar para mim depois. Depois também é a hora que você mudar o seu depois, eu mudo de cá. Se nós aprendermos a motivar, por exemplo, mulher, eu falo muito sobre isso. Quando uma mulher fala, ela quer duas coisas nessa vida só duas, santo. O que é? Não, primeiro, ela quer atenção. E atenção para mulher não é igual a atenção para homem. Atenção para homem é estar parado. Ok? Ele está parado, significa que ele está atento. Sim, um cara sabe. Eu queria falar com você, pode falar, fala aí. Pode falar. É? Estou entendendo. Pode continuar falando, que eu estou prestando atenção. Porque o homem presta atenção assim, sem olhar. Mulher não. Comunicação feminina é áudio, visual, gesticular. Tem que ter aqui expressão facial e quando a mulher fala, você tem que olhar para ela e falar assim, ó. Sério? Caraca, garota. Que absurdo, caramba. Poxa. É absurdo, hein, menino? Se eu tivesse lá, caramba. Elas precisam dessa resposta. Por isso que quando ela fala assim, queria falar com você, você fala. Ela fala, olha para mim, eu estou falando com você. Você fala, eu estou escutando, eu escuto com a orelha aqui, com o ouvido aqui. Ela fala, olha para mim, então você olha para ela. Ela quer atenção. Isso. Olha, atenção. Outra coisa, ela quer apoio. Nunca critica, uma mulher não recebe bem. São comportamentos diferentes. Você quer ver? Homem o quê? Critica primeiro para elogiar depois. Mulher, elogia primeiro para criticar depois. Tem 3 caras conversando. Chega um amigo, o cara fala assim, e aí, rapaz? Tu tá velho, hein, maluco? Barrigudo, vascaíno. Você tá perdido, rapaz. Quando o cara vai embora, sabe o que ele fala pro outro? Rapaz, esse é amigão. Essa amiga até embaixo d'água, você é parceiro. Mulher, tem 3 mulheres, chega outra. Amiga! Nossa, tu tá linda, garota, emagreceu, hein? Que vestido é esse? É de marca? Nossa! Quando ela vai embora, fala... Aquele vestido parecia uma toalha de mesa, gente. Viu as papadas dela aqui, como é que tá gorda? Homem primeiro deprecia, depois tem alguma coisa de errado nisso? Não tem. É isso que eu ando vendo. É por isso que eu começo a brincar com essas coisas, onde todo mundo olha e diz, pastor, é assim, lá em casa. O senhor está falando do meu marido? Não, estou falando de homem. É tudo igual, ou bem parecido. Entende? Quando nós aprendemos a lidar com essas coisas, gente, fica fácil. Você quer ver? Nunca, escute aqui, homem, nunca critique uma mulher assim que ela terminou de falar. Por quê? Porque elas não recebem bem momentaneamente. Uma mulher falou uma história, você não concordou com algum ponto, espera passar 2 horas, abra um protocolo e fale. Porque o homem é assim, ele terminou de falar, você olha para o seu amigo e diz assim, concordo com você nisso, mas não concordo nisso aqui não, eu faria diferente. O cara fala, sério, isso aí você não concorda não?
Eu vou pensar nisso aí. Não tinha pensado por esse ângulo. Faça isso com a mulher. Depois que ela terminou de falar, fala com ela. Concordo com você nisso e nisso. Mas eu não concordo nisso. Ela vai olhar para você e vai falar assim: por isso é que eu não converso com você. Porque você é sempre do contra. O cara concordou com quase. Eu usei um exemplo aqui, né? Na verdade estou pregando uma mensagem que eu preguei aqui um tempo atrás. Essa questão de você se posicionar. Eu fui viajar minha mulher para Balneário Camboriú, entrei no quarto. Ela falou: Cláudio! Eu falei: o que foi? Ela falou: um absurdo. Eu falei: o que houve, filho? O nosso filho, Caio, está dando um almoço na casa dele amanhã e nem nos chamou. Eu falei: peraí, nós estamos em Balneário Camboriú, o menino mora no Rio, foi ele que nos levou no aeroporto, por que será que ele não nos chamou? Deve ser porque nós estamos viajando, né? Mas se eu falo isso com ela, eu estava fazendo uma, e ela ia me dizer o quê? Tinha que convidar, mesmo que eu não fosse, mas eu sou a mãe dele, a outra cobra vai estar lá, por que eu não vou? Sabedor disso, o que eu fiz? Aumentei o volume da minha voz e mostrei mais constrangimento. Eu falei: é isso aí. Filho, a gente cria, cuida, alimenta, para depois dar um almoço e não nos chamar. Aí ela me olhou e disse: Cláudio, será que não é porque nós estamos viajando? Ô gente, eu preciso terminar. Olha só, essa mulher que está contigo, cara, você que já casou, você que não casou, você examina maior. Você que está noivo, ainda dá tempo de dizer não. Mas você que casou, já era, maluco. É ruim, mas é sua. Ele não era o que a senhora esperava, a senhora também não. O que ele esperava, a recíproca é verdadeira. Então o que nós temos que aprender? A sermos felizes. Ok? Sermos felizes. Fecha os olhos aí agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Mas tiver algo de valor, segura aí, que eu também não sei quem é que está aí não. Isso, feche os olhos. Alguém aqui para fazer um barulho santo aqui no... Feche seus olhos. Eu queria que de olhos fechados você dissesse assim: a minha família é uma bênção. Eu queria que você que é casado dissesse: eu sou casado para sempre. Diga assim para quem tem filhos: meus filhos irão muito mais longe do que eu fui. Isso. Nossa casa é abençoada. Não fale de forma contrária sobre teus filhos, sobre o teu casamento. Em nome de Jesus, profira palavras de vitória, de bênçãos sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Às vezes seu marido só precisa de uma sentença positiva saindo da sua boca para que os céus libere bênçãos, para que ele seja seu parceiro, seu amigo, o sacerdote. Seu filho não está perdido, isso é que eu disse, seu vizinho e as pessoas que não conhecem o Deus que você serve. O divórcio não vai fazer parte da sua história. Deus entrou com providência a seu respeito, em nome de Jesus. Você veio aqui e está praticamente 1 hora durante essa mensagem rindo de você mesmo, rindo das pessoas que você conhece na sua família, que enfrentam essas coisas que são as mais comuns
do que você possa imaginar. Mas em nome de Jesus, o culto está terminando. O pastor Paulo não pode ir com você. Eu não posso ir com você. Mas aqui tem um Deus que pode ir com você. Ele pode levar a alegria que Ele está te dando aqui durante esses momentos, para você levar para a sua casa, para o seu casamento. Graça e paz, meus amados irmãos. Se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe. Graça e paz.